Uma habilidade que ninguém me contou, eu tive que aprender empiricamente ao criar a minha marca pessoal. A partir daquele momento que eu criei a minha marca pessoal, eu tive que aprender essa habilidade, porque essa habilidade, para quem se comunica, para quem transmite ideias, para quem quer ensinar e construir audiência e monetizar, né, com essas pessoas que estão olhando para você, que estão dando atenção, essa habilidade que eu vou te falar aqui de uma forma muito simples e muito clara, ela precisa ser capaz de ser adquirida e, principalmente, precisa ser capaz de ser evoluída dentro de você cada vez mais, tá? Quando eu comecei a falar aqui dentro da internet, e eu acho que isso acontece com todo mundo, as coisas elas parecem e são, de fato, muito confusas. As informações elas são muito confusas. Vou dar o exemplo de quem começa a produzir, né? Você vê que uma pessoa fala de produção de conteúdo, a outra fala de tráfego, a outra fala de escrita criativa, de copywriting, de gravar vídeos, e aí você não sabe como que você usa storytelling, que você faz... são muitas informações. Muitas informações. A partir desse dado, né, que você nota dentro da sua vida, eu notei isso quando eu estava começando, né, e até no meio do caminho você meio que bate a cabeça, porque você não consegue, e essa aqui é a primeira coisa, eu falei que era uma coisa, mas são duas coisas na verdade. Essa é a primeira coisa, você não tem a capacidade de organizar todas essas coisas que você está ali consumindo, você está ali vendo. E essa é a primeira capacidade que você precisa ser capaz de obter ao longo do tempo, porque ela vai vir ao longo do tempo, que é a capacidade de organizar isso para você mesmo. Todas essas informações, elas são um concatenado de várias áreas e sub-áreas que elas, de certa forma, são como uma teia de aranha, né? São áreas distintas, mas correlatas, né? E elas, de certa forma, também, elas se comunicam entre si, porque, por exemplo, eu escrevo dentro de um carrossel, para fazer um carrossel eu preciso de design, para fazer um design eu preciso de um profissional, eu preciso prospectar, e aí você vai indo infinitamente. Quando você começa, você não tem esse conhecimento muito estabelecido de organizar, de saber onde você olha e onde você precisa bater, né? Inclusive é por conta disso, né? Acho que esse foi o princípio da coisa, que surgiram as consultorias e mentorias e ficaram muito famosas, né? Na verdade, esse deveria ser o princípio, né? Hoje em dia, os princípios são ganhar dinheiro em cima das pessoas. Só que um mentor, ele precisa ser capaz de fazer isso por você, porque você ainda não tem a capacidade de fazer isso porque você está começando. Né? Normal. Você ainda vai conseguir ser alguém que organiza as coisas para as pessoas. Inclusive, se você se sente perdido no mercado, você tem um negócio na internet, você é um prestador de serviço e você quer a minha ajuda para produzir o melhor conteúdo, montar boas ofertas e montar bons produtos, vou deixar o link da minha consultoria individual aqui na descrição. Dentro dela, a gente bate exatamente nesses 3 pilares fundamentais de um negócio na internet: produção de conteúdo, construção de ofertas e construção de produtos. Conteúdo, oferta e produto. Você tendo esses 3 alinhados, você consegue, e eu provo isso com o meu próprio negócio, porque é o que eu faço hoje, você consegue faturar dentro da internet vendendo o seu conhecimento. Seja você um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, um social media, um copywriting, que seja. Você pega essas informações e consegue, digamos assim, produtizar, digamos assim, tá? Então, é isso que um mentor ele tem que ter essa capacidade de organizar as coisas para você, porque ainda você não é capaz de organizar. Pode parecer uma coisa muito idiota isso aqui, e só quem produz conteúdo ou quer produzir conteúdo vai sentir, porque organizar é uma etapa fundamental que te leva à segunda, que é a principal desse vídeo, que é depois que você não sabe organizar e você procura alguém para te ajudar, você começa a ter mais clara evidência sobre o mercado. É como se fosse um céu escuro, e cada pontinho, cada estrela que vai se colocando ali, são conhecimentos que você vai colocando e vai montando aqueles... Sabe aqueles desenhos que... Eu esqueci como é que chama, eu acho que são constelações, não sei se é isso, enfim. Mas as estrelas montam desenhos. E esses desenhos são as suas concepções, as suas conclusões sobre coisas do mercado. E a partir desse momento, e aqui começa a ficar interessante a coisa, a partir desse momento, você é capaz agora de ensinar alguém. Porque você só consegue ensinar, você só consegue organizar as coisas para a pessoa, para outras pessoas, se você for capaz de fazer isso para você mesmo, né?
E essa é uma das principais habilidades que você, como produtor de conteúdo, como uma pessoa que quer construir audiência, como uma pessoa que vende alguma coisa, precisa ser capaz de fazer. Que é a segunda coisa desse vídeo aqui, que é montar e saber construir boas estruturas. O que isso aqui significa? E o porquê que isso aqui é extremamente importante. É uma coisa que não é glamurosa. Você fala, nossa, montar estruturas, mas fazer isso aqui vai te dar uma clareza pessoal do que você vende e uma clareza para a pessoa que está te ouvindo dentro das redes sociais. Porque se você não tem clareza da sua própria estrutura ou das suas estruturas, porque você pode ter mais de uma estrutura, você não consegue falar sobre aquilo que você vende. Então, por exemplo, vou usar o próprio exemplo da minha consultoria. A minha consultoria ela é baseada em 3 pilares. Em produção de conteúdo, e dentro desse grande pilar existem vários outros pontos, como escrita, produção em vídeo, branding, etc, etc, etc. Tá? Aqui dentro existem várias outras coisas. O segundo, construção de oferta. E o terceiro, produto. Esses 3 pilares, eles são uma estrutura que eu me baseei através das minhas experiências pessoais e de mentores que me ajudaram a organizar isso aqui. A partir desse ponto, eu consigo te explicar o que eu estou vendendo, o que eu estou falando. E você aí, como uma pessoa que está me escutando, você consegue entender o que eu sou capaz de te entregar. Esse conhecimento de montagem e administração de estruturas, ele se dá tanto para você poder explicar produtos que você vem a montar e também conteúdos. Porque a capacidade de organizar as coisas sistematicamente em uma estrutura, em um caminho lógico, é uma capacidade que se aplica a qualquer coisa dentro da internet quando você é um produtor de conteúdo. Então, existem 2 coisas aqui que acontecem. Você continua aprendendo, continua estudando, você continua lendo, e a partir disso, desses conhecimentos obtidos, você precisa ser capaz de pegar esses conhecimentos e montar estruturas que são lógicas para as pessoas. Porque você pode ser muito inteligente. Eu já vi muitas pessoas assim na internet, né, que tentaram fazer alguma coisa ou tentam fazer alguma coisa na internet. As pessoas são muito inteligentes. Essa pessoa, né, ela é muito inteligente. Só que ela não sabe comunicar isso de uma maneira fácil. E aqui entra uma terceira coisa que é importante. Eu não tinha pensado, né, mas é muito importante. A partir desse momento que você, primeiro ponto, você pagou alguém para organizar para você. Isso aqui é importante. Sem isso aqui você não consegue seguir para os próximos passos. Você consegue montar boas estruturas tanto de conhecimento, de conteúdo e de produto. Agora você precisa achar a capacidade de comunicar tudo isso de uma maneira muito fácil. Por quê? Pode ser que eu ainda não tenha obtido essa capacidade. Pode ser não, com certeza, né? Eu não sou melhor que ninguém, não sou o deus do conhecimento. Pode ser que ao explicar o meu produto não fique tão claro para você quanto é para mim. Só que eu, como comunicador, eu preciso obter essa, como é que eu posso dizer, essa habilidade de expressar aquilo que está organizado para mim, para você de uma maneira muito fácil. Porque aqui que entra aquela coisa que eu estava falando do cara que é muito inteligente. Para ele é tudo muito fácil, muito claro, né? Ele é como se fosse o sol. Porra, dá luz para tudo. Caraca, entendi. É isso aqui, papapá, o cara monta tudo. Só que na hora que ele vai explicar para alguém, ele não consegue. Ele não tem a capacidade de tornar aquilo uma coisa factível, uma coisa fácil de ser entendida e uma coisa fácil de ser aplicada, principalmente. Se você não tem essa capacidade de manejar aquela coisa que é complexa muitas vezes, né? É complexa muitas vezes, e você deixar essa coisa fácil de ser entendida, você não vai conseguir ter esse, digamos, sucesso dentro da internet, né? É uma coisa meio abstrata, sucesso na internet, mas você não vai conseguir fazer com que as pessoas, por exemplo, te dêem a atenção devida que você busca. Você não vai conseguir transmitir as suas ideias de uma maneira assertiva. O que seria uma maneira assertiva? Você não vai conseguir vender, porque as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Você não vai conseguir construir audiência, porque as pessoas não estão entendendo o que você está falando. E tudo isso, né, a falta de saber construir uma boa audiência, né, saber construir um bom raciocínio, uma boa estrutura, seja lá do que for. Né? Por exemplo, esse vídeo aqui também, ele é um vídeo que tem uma estrutura. Tá vendo que ao longo da conversa eu estou montando uma estrutura? Eu tinha um ponto na minha cabeça antes de começar esse vídeo, que é falar que você precisa saber construir estruturas. Só que eu notei que eu tinha que destrinchar essa parada um pouco mais. Antes de você construir estruturas, que é o segundo ponto, você precisa primeiro dar um passo para trás, ser humilde e
pagar para alguém te explicar isso. Te explicar, te dar essa visão ampla sobre o mercado. Porque essa visão ampla de alguém que já viveu e você vivendo esse processo vai fazer com que você tenha esses pontinhos no seu céu, essas estrelas. Depois disso, você vai construir as suas estruturas, a sua lógica. E você vai depois precisar, que é um terceiro ponto, transpor isso para as pessoas. Tá vendo que esse vídeo, ele é uma metalinguagem aqui acontecendo. Esse vídeo, ele é um bom exemplo disso que eu estou te falando. É um bom exemplo. Pode ser que eu não esteja sendo tão claro como eu estou achando. Mas aqui é o terceiro ponto do vídeo, que é ser claro, falar fácil para as pessoas. Eu preciso ainda desenvolver isso aqui, né? Eu preciso ainda galgar, né? Bater ali nesse ponto. Então, isso aqui pode parecer muito idiota, mas, por exemplo, eu tenho uma Masterclass, que é o de conteúdo em comum. Essa Masterclass, ela saiu de um curso que eu assisti, foi um curso que eu assisti, e de um livro chamado Hitmakers, né? Um curso, na verdade, foi um curso-aula, né? Foi uma Masterclass também, que é do Rafael Sanson. Eu vi um pedaço, na verdade é um curso, não é uma Masterclass, não, é um curso, eu vi um pedaço desse curso, eu li esse livro, e a partir disso, eu concatenei tudo isso dentro de um caderno mesmo. Eu comecei a desenhar essa estrutura, tipo, como é que aquela coisa se aplicava. E eu montei uma estrutura onde eu consegui ganhar dinheiro. Por isso que é importante você conseguir montar estruturas, porque sendo claro e montando estruturas, você vai conseguir vender um conhecimento que antes só você obtinha. Só você tinha, na verdade, né? E essa Masterclass está disponível, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui, caso você queira dar uma olhada, caso você queira adquirir também, que é uma Masterclass muito baratinha, e ela fala sobre como você pode criar um conteúdo em comum. Só que eu só consegui ser capaz de construir isso porque dei um passo atrás. Eu ouvi mentores, tanto do livro, quanto do próprio cara do curso, né, do Rafael Sanson. Montei a minha estrutura baseada naquele mix de conhecimento. Montei aquela estrutura de uma forma que alguém conseguisse entender. E depois passei isso tudo aqui para uma comunicação que fosse fácil e até factível de ser entendida. Por isso que essa capacidade de construir estruturas vai ficar fácil. Esse é o primeiro ponto, para finalizar o vídeo aqui. São agora 2 pontos para concatenar tudo isso aqui. Vai ficar mais fácil das pessoas te entenderem. E as pessoas te entendendo, acontece aquilo que eu te falei, né? Você vai ser mais magnético, se assim eu posso dizer. E acontece uma segunda coisa que é uma coisa muito oculta, mas só que é de extrema importância e te dá uma visão muito boa da coisa. Que você vai conseguir ser claro para você mesmo. Você vai conseguir montar um ecossistema de conteúdo, de produto, de conhecimento, que vai ser muito claro de você entender tudo aquilo que você está aprendendo e pensando. Essa aqui é a principal coisa. Porque uma pessoa organizada, ela consegue passar organização para as pessoas. E dentro de um mercado onde, se você voltar lá para o início, todo mundo é confuso, ninguém sabe onde os pontos se ligam, quando aparece uma pessoa que é capaz de consumir, sintetizar e passar isso de uma forma muito clara, essa pessoa, ela é ouvida. Não sei se essa seria a palavra, mas as pessoas escutam essa pessoa. Porque é uma coisa natural que acontece, né? Ela olha e fala, caraca, faz sentido o que aquele cara está falando, né? Ele conseguiu me explicar uma coisa que eu não estava conseguindo entender. Deixa eu tentar entender mais aqui, deixa eu ouvir mais ele. Isso aqui começa a se tornar natural, tá? Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, tá? Uma coisa que eu indico de maneira prática para você conseguir adquirir essa habilidade de construir estruturas práticas. Tenha, primeiro, um bom caderninho. Um bom caderninho preto para você rabiscar e construir. E segundo, você também ter um mapa mental onde você vai construindo essas coisas. Isso vai fazer com que, você consiga estruturar muito bem aquele conhecimento. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui.